Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus, amém? Eu quero falar com você hoje sobre força para vencer as tribulações. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: o rio precisa correr. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4 diz: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Sabe, quando você entender a profundidade desse versículo, você vai conseguir se fortalecer para vencer qualquer desafio na sua vida. Eu lembro de um tempo em que eu comecei a ter algumas crises na mente, crises emocionais, que elas tinham hora marcada para acontecer. Geralmente por volta das 8 horas da noite, me vinha uma angústia, um aperto no peito, um medo de morrer, com falta de ar e dormência nas mãos. E silenciosamente eu tentava me isolar em algum canto da casa, quase sempre no quarto, longe dos meninos, da minha esposa, para que eles não vissem, sabe, que eu estava sentindo aquele pavor. E lá no quarto, as lágrimas escorriam e eu praticamente não sabia o que fazer. Quando passava, aos poucos, eu voltava para a sala, tentava disfarçar e conseguia disfarçar até a hora de dormir, mas sempre ao deitar, naquele tempo, aquela dormência voltava nas mãos, nos braços, e o aperto no peito e a falta de ar que me tirava o sono. Passado alguns dias, eu abri meu coração para a Juba, minha esposa. Conversamos, oramos, mas não adiantou. Então comecei a entrar com outra estratégia. Sempre que aquele pavor repentino vinha, eu ia para o quarto com a Bíblia, o violão. Geralmente me sentava no chão do quarto do meu filho e começava a adorar a Deus. E de repente estavam lá a Ju e os meninos em cima de mim. E ali, entre choro e oração, naquele ambiente profético, cheio da presença do Espírito quebrantado, eu sentia que Deus me lavava, me renovava. Mas aquela crise, aquele pânico não foi embora de uma vez. Chegou um dia então que eu marquei um médico, fiz alguns exames, e Deus me fez desacelerar, parar, e em um daqueles exames, em uma ressonância magnética de toda a coluna, deitado naquele aparelho, imóvel, sem poder me mexer por cerca de 50 minutos, Deus me deu uma visão, uma palavra e uma resposta. E eu, com o rosto molhado de tanto chorar, escutei a voz dele: o teu propósito vai te curar, faça aquilo que precisa ser feito. E eu saí daquele exame com a certeza de que eu não tinha nada físico. E adivinha, voltei ao médico e não tinha nada de errado com meus exames. Nos dias a seguir então, Deus continuou falando no meu coração. E eu entendi dele que eu estava passando por tudo aquilo para que eu pudesse entender a dor de quem sofre de depressão, de pânico, de crise de ansiedade. E foi ali que eu entendi o que esse versículo quer dizer. 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então deixa eu te falar algo direto para o seu coração hoje. Seja o que for que você estiver passando hoje, entenda que Deus tem o poder para te consolar e que o consolo dele virá sobre você para que você possa consolar a outros. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: o relacionamento com Deus está na direção oposta do rito religioso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2 diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Sabe, é importante que quando você for ler a Bíblia, não se limite ao versículo que escolheu para ler, mas volte um pouco atrás, avance também para entender o contexto em que aquilo foi escrito. Vamos lá, o que Paulo queria dizer em 2 Coríntios? Nós começamos o capítulo 1, mas esse do capítulo 4 em específico está em um contexto de explicação de que o povo ainda estava tentando se relacionar com Deus através de ritos, doutrinas e regras. Mas Paulo chama essa aliança, a aliança mosaica pregada por Moisés, de ministério da morte e da condenação, frisando que a letra mata, mas o espírito vivifica. Nós falamos disso alguns dias atrás, 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3. Então, de que ministério então Paulo está falando ao citar que nós, por isso, tendo este ministério, sabe? Aqui ele enfatiza que agora nós temos posse do ministério da nova aliança, o ministério do Espírito e da glória permanente. Então por que ele diz que nós, mesmo tendo esse ministério, não devemos desanimar?
Não seria contraditório levantar a bandeira de que fazemos parte de uma aliança mais eficaz, de poder, de glória do Espírito e nos orientar a não desanimarmos? Sim, seria contraditório. Na verdade, é contraditório para quem não entende o que de fato ele está falando. O que Paulo quer dizer é que esse novo caminho, agora estabelecido em Jesus, vai na contramão do pensamento e da doutrina religiosa até então estabelecida. E que é praticamente impossível que você, ao decidir acreditar em um evangelho diferente, um novo caminho da graça, não seja causado dentro de você um desconforto emocional, com dúvidas e desânimo. Isso porque o ser humano tem gravado em seu inconsciente a repulsa a tudo aquilo que é muito novo e foge do padrão em que ele está vivendo. Então, como Paulo combate esse desânimo e desconforto emocional gerado por esse apego à cultura religiosa? Ele diz: rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, ele faz três coisas. Primeira, rejeita as coisas ocultas. Ele traz clareza e compreensão do evangelho que você está ouvindo. Segundo, não agindo com astúcia, ou seja, astúcia tem por definição a habilidade de dissimular, usar artifícios enganadores e com isso obter vantagem às custas dos outros. Em outras palavras, ele diz que o evangelho que ele está pregando não visa obter lucros e vantagem em cima das pessoas, ou seja, é uma prática de verdade e de liberdade. A terceira coisa que ele enfatiza, não adulterando a palavra de Deus, ou seja, não modificando e não introduzindo algo que modifique a essência. É a mesma raiz da palavra de adultério, ou seja, nesse contexto, é não traindo a essência da palavra de Deus. E é claro que não foram todos que entenderam o que Paulo queria dizer. Infelizmente, isso ainda hoje acontece, algumas pessoas não querem viver essa liberdade. Por isso que Paulo fala no capítulo 2 Coríntios 4, verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Isso quer dizer que algumas pessoas ainda estão se perdendo. Muitas pessoas não conhecem esse evangelho que nós estamos falando aqui todos os dias. O evangelho da graça que prioriza e enfatiza o relacionamento direto com Deus. E esse evangelho ainda está encoberto para muitas pessoas, mas para mim e para você não. Glória a Deus por isso. E é nessa clareza do evangelho que você consegue encontrar força para vencer as tribulações. Partindo então para a terceira chave, para encerrarmos: frágeis por fora, puros por dentro. Ao decorrer do 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, você vai ler: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, mas não desanimamos. Somos perseguidos, porém não somos abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Sabe, o tesouro aqui é a palavra de Deus compreendida através das lentes da graça. Uma ótica revolucionária para algumas pessoas, até para o tempo que ela foi escrita. Sabe, porque nesse tempo as pessoas ainda se relacionavam com Deus através de ritos e regras, como acabamos de falar. Mas o tesouro aqui é o evangelho da nova aliança. Uma nova aliança descoberta e compreendida através da ótica realmente da graça de Deus, sem qualquer tipo de adulteração. Já os vasos de barro somos nós, sou eu e é você, que estamos em constante aperfeiçoamento nas mãos do oleiro que é Deus. Somos nós com as nossas fragilidades, com os nossos defeitos e sem ornamentos bonitos por fora. Pois o que vale de fato é o que tem por dentro, a palavra de Deus. Tendo essa palavra, tendo esse evangelho da graça, você consegue viver a promessa que esse versículo diz. Vamos lá: atribulados, mas não angustiados. Ou seja, os desafios virão sobre a sua vida, mas você não vai viver inquieto, ansioso frente aos desafios. Perplexos, mas não desanimados. Você pode ter dúvidas, ficar sem reação frente aos problemas, mas ainda você vai encontrar ânimo para vencer os desafios. Sabe, perseguidos, porém não abandonados. As pessoas vão te perseguir, mas Deus está com você. Derrubados, mas não destruídos. Você pode cair, mas você ainda vai encontrar força para se levantar, porque a guerra ainda não acabou. No final, vivemos as marcas do sofrimento de Cristo para viver também a glória de Deus. Essa é a promessa da palavra de Deus que você não pode esquecer. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Que hoje essa pessoa que está me escutando encontre força para vencer as tribulações, meu Pai.
Que ela entenda que o rio precisa correr a partir dela, papai, que toda consolação que vem da parte do Senhor é para que ela possa consolar a outras pessoas que estão passando por aquilo que ela já passou. Deus, que ela encontre no Senhor um relacionamento genuíno, um relacionamento direto, que ela escute a tua voz, escute o teu Espírito Santo, que ela seja direcionada pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo, Deus. Que ela encontre no Senhor todos os dias força para se levantar, para erguer e para vencer os desafios. Mesmo que por fora ela pareça frágil, mas dentro dela existe o tesouro que é a tua palavra, Deus. Que ela não fique angustiada, não desanime e que ela entenda que ela não está destruída, porque ela está vivendo as marcas do sofrimento do Senhor para também viver a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, deixe aqui o seu amém, o seu comentário no Spotify, no YouTube ou aqui no grupo. E se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem. E amanhã eu espero você para encerrarmos mais essa semana, porque o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã, em nome de Jesus. Amém.